Eu ia falar bem, meus amigos, né? Mas vamos fazer o seguinte. Bem, pessoal, aos amigos, às pessoas que eu não conheço, às pessoas que eu conheço, às pessoas que vivem em Curitiba, Paraná, Brasil, mundo, eu tenho aqui uma honra de trazer uma pessoa do qual eu sou fã. Assim, olhando para ela, eu falo assim, eu sou fã dela, tenho maior admiração pelo trabalho dela. E como todos vocês sabem, o nosso trabalho aqui é trazer pessoas inspiradoras. Pessoas inspiradoras, que inspirem as outras pessoas, que as outras pessoas olhem para ela e não imaginem que seja um produto acabado. É um processo, né? É um processo, essa pessoa é fruto de um processo que ainda não parou. Pelo que eu conheço da pessoa à minha frente, não é o final, é só o meio, né? Uma transição. Com vocês, eu vou apresentar a vocês aqui, Vivian Silva. Né? Vivian Silva, um dos expoentes do mercado imobiliário de Curitiba. Ai, obrigada. Tudo bem, Rolf? Obrigada também, sou sua fã. E que diferente, né? Participar do Rolfcast. Dizem que é bacana, vamos embora, né? É, com certeza um excelente projeto aí, que vai inspirar muitas pessoas e eu me sinto lisonjeada pelo seu convite. Que é isso, a intenção aqui é trazer pessoas que inspirem, você é uma delas. Vamos fazer o seguinte, muitas das pessoas que olham para você hoje, na sua empresa, depois nós vamos chegar até lá, nós vamos chegar até a tua empresa, mas muitas pessoas que olham para você pensam, puxa vida, quando eu for igual a ela, eu gostaria tanto de ser ela. Mas para ser a Vivian, existe todo um processo, né? Como eu sempre pergunto aqui, eu faço as suas perguntas. O processo é continuado, você não para esse processo. Mas para que esse pessoal saiba de onde você veio e para onde você vai, vamos começar da base? Quem é Vivian Silva? Onde nasceu? Onde morou? Como foi a sua adolescência, assim? Eu sou curitibana, nasci aqui mesmo em Curitiba. Meus pais são de Santa Catarina. Minha mãe é de uma cidadezinha chamada Monte Carlo, em Santa Catarina, do lado de Fraiburgo. E meu pai é de Piém, na verdade, daí é Paraná, né? Piém aqui perto. E eu nasci aqui. Eles se conheceram aqui, eu nasci aqui em Curitiba. Com 13 para 14 anos, eu fui morar em Meia Praia, Itapema, que hoje é super reconhecida aí, uma praia top, né? Concorre ali com Balneário Camboriú. E estudei também em Balneário, estudei ali em Meia Praia, fiz cursos pela região e depois voltei para Curitiba. Bom isso, né? Como é o nome da sua mãe? Nilda. Dona Nilda e o senhor? José. Senhor José. Dona Nilda e o senhor José têm uma filha chamada Vivian. Mas olha, eu não posso continuar essa conversa sem falar de uma das coisas mais preciosas da Dona Nilda e o senhor José, que é a neta deles. Como que é o nome dela? Gabriela. Então você é mãe de uma menina chamada Gabriela. Sou mãe. Então, isso é um lastro, não? Não é uma coisa que edifica todo mundo, né? De dar essa segurança, de você saber o que você está fazendo, querer saber o que você está fazendo e ser exemplo a alguém. É mais ou menos isso? Com certeza. Então nós temos aí a Vivian, mãe, a Vivian, filha, né? E a Vivian empresária, né? Sim. Nós temos, mas tem todo um processo. Depois que você veio da praia, jovem, né? Você foi procurar emprego. Eu voltei, meu pai teve uma dificuldade e nós voltamos para Curitiba, então eu tinha que ir trabalhar. Então, com 17 anos, eu e minha amiga de adolescência, Silvana, até a gente saiu pelo centro procurar emprego, que tinha na Gazeta do Povo, né? Era jornal, né? Papel, papel. E daí tinha que procurar na rua também. A gente veio aqui pelo centro e eu comecei até, foi numa lojinha na Visconde, agora eu lembrei, aqui perto, na Visconde de aqui perto tinha uma lojinha de importados. Eu trabalhei uma semana ali. Como eu tinha cursos, que eram os cursos que eu sempre fui de fazer curso, tinha curso de auxiliar de escritório e de contabilidade, de um monte de coisa. Os donos ali eram da Câmara de Comércio Brasil-China. Aí abriu uma vaga na Câmara de Comércio Brasil-China, eles me tiraram da loja, ali de vendedora da loja, e eu fui para a Câmara de Comércio Brasil-China. E aí lá tinha que trabalhar com um pastor alemão, correndo para lá e para cá, soltando pelo e atendendo a todos os chineses que chegavam. Não sabiam falar nada em português e a gente tinha que explicar para eles como se falava em português falando inglês. Então, eu me obriguei a estudar inglês, né, para ensinar a eles que o inglês deles não era bom, nem o meu, e daí eles ainda por cima falavam chinês. Então, era mímicas e mímicas e mímicas. Deve ter sido hilário, né? Deve ter alguma Foi uma experiência. E aí, no período de horário de almoço, eu fazia serviço de banco e ia no Citibank.
E chegava lá no Citibank, ficava olhando e pensando, nossa, um dia eu quero trabalhar aqui. E aí que fica o poder do pensamento, que as pessoas, muitas não acreditam e funciona muito. Tá tudo aqui. Você chegava, você saiu da Câmara do Comércio do Brasil-China, onde você trabalhava de uma forma bastante voluntariosa, né? Porque eu digo assim, não existia um processo normal. Todo dia era uma surpresa. Todo dia uma surpresa. Pessoas, né? E você, nesse meio tempo, no horário do almoço, ia fazer trabalho de banco. Isso ia no Citibank. Ia. E o Citibank para você era o máximo. Era o máximo. E aí chegou, vai. Daí eu... Claro, de tanto ir, fiz amizade com a menina da recepção, que é a Patrícia, tem o Anderson, que era o caixa. E quando abriu uma vaga, o Anderson falou, Vivian, abriu uma vaga aqui, você não quer tentar entrar? Aí eu não estava na faculdade ainda, né? E lá precisava estar na faculdade e precisava falar inglês. E aí eu peguei e falei assim, Anderson, eu não tô, mas porque eu não passei na federal, tava tentando federal. Não passei na federal, vou tentar de novo, mas me coloca na entrevista dele. Eu vou ver se eu consigo te colocar. E ele me colocou na entrevista e eu fui entrevistada pela Maragora, que na época era a diretora lá. Ela me entrevistou, foi bem dura, falou assim, mas como é que eu vou te contratar se você não está na faculdade? Daí eu falei assim, se eu entrar aqui, até julho eu entro na faculdade. Daí tem o vestibular do meio do ano, né? Era em fevereiro. Daí ela falou, tá bom. Daí passei para a segunda etapa, fiz mais uma entrevista. E passei pela terceira etapa, fiz mais uma entrevista. E aí eu fui aprovada, né? Eles, depois de uma semana, né? No desespero, eles me chamaram lá. E daí só cheguei lá, ela falou assim, tá aqui aonde você tem que mandar teus documentos. Saia daqui, peça a conta que amanhã você pode começar aqui no Citibank. Então, assim, eu levei um susto, né? Foi o primeiro susto que eu levei na minha vida, que tem tantos e tantos, né? E aí, aceitei, claro, era o meu sonho, e fui trabalhar no Citibank. Só para pensar, Vivian, que você poderia muito bem, mas pois é inerente da idade a insegurança. A insegurança faz parte do processo da evolução das pessoas, né? E quando você sonhava com o Citibank, de repente está aqui a oportunidade. Olha, eu vou recusar, eu vou declinar disso tudo porque eu não estou preparado ainda, não estou na faculdade. Ao contrário. Você falou assim, pera. Já que você está me oferecendo, eu me preparo em 6 meses. Aqui em julho eu entro na faculdade e vou ser uma grandíssima funcionária do Citibank, mais ou menos isso? Daí fiz o vestibular, passei na FAI, na PUC e na OPET, né? Daí na OPET passei em segundo lugar na época, ganhei uma bolsa. E daí, claro, eu queria muito estudar na FAI, né? Mas era muito mais fora de mão, porque eu não tinha carro, né? Tinha que ir de ônibus. Então era muito mais fácil sair do Citibank e ir pro OPET, que era caminho da minha casa. E daí dali já pegava o ônibus e ia pra minha casa. Logística. Pela logística e pelo financeiro, eu fui pro OPET. Então passamos pelo processo assim, Eu saí da praia, vim procurar emprego, peguei o jornal, olhei o jornal, entrei numa casa de pequeno comércio. Essa pequena comércio eu comecei a ir a um banco, fazer as coisas, de repente estava num setor de comércio de Brasil-China, e aí fui procurar outra situação, fui a um banco, falei, é aqui que eu quero. De repente, aqui que você está. Para pensar que hoje muitas das jovens ou das pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento pensam, isso é mentira? Já não falou pra pensar que muita gente pode estar nesse momento falando assim, nossa, que além de bonita é mentirosa, né? Porque vou falar isso pra você. Concorda comigo? As pessoas, elas veem um produto final, elas não veem o processo. E é por isso que você está aqui, para contar esse processo mesmo, árduo, né? Árduo. Uma das situações complicadas para nós, dentro do mercado como um todo, existe uma dualidade, né? Existe o sim, existe o não. Existe a noite, existe o dia, existe o frio, existe o calor, existe o homem, existe a mulher. Ponto. Né? E todo mundo está trabalhando para que as diferenças acabem. Existem as diferenças. A sociedade está trabalhando desde os anos 900 aí para que acabe essas diferenças. Porém, elas existem. Elas estão entre os olhares, elas estão nas brincadeiras sem graça. Dentro disso, aí eu falo para você já, dentro do banco, para você se assumir com uma postura de vencedora dentro do banco, passou por algum dessas situações? Não, até que no Citibank era muito mais tranquilo essa parte, assim.
Também tinha uma diretora mulher, né? Sim, claro. Mas os clientes, né? Eu era estagiária, os clientes... Mas eu fiz muito amigos que são hoje até compraram apartamento comigo, que vêm de lá de trás e compraram apartamento comigo. Mas, por exemplo, quando eu saí do Citibank, que eu recebi uma proposta para ir para o Unibanco como gerente, e eu fui, aí como gerente de banco, sim. Aí tinha, porque muitas pessoas sentavam na minha frente, eu era nova, tinha 21, 22 anos. Eu quero falar com o gerente. Eu dizia, o gerente sou eu. Pode falar comigo, eu que vou resolver teu problema. E aí, assim, tinham muitos homens que queriam falar daí com o diretor geral, ou coisas assim, até que eu comecei a resolver o problema de várias pessoas e fui indo. Trabalhava nos pubs Santa Casa, Cajuru e o Santa Casa, Cajuru e Hospital de Clínicas. Então, eu trabalhei muito com residentes, médicos, auxiliar de enfermagem, essa turma toda aí. E tinha gente que daí achava que eu não era, né, a gerente. Quero falar com a gerente. Mas não, eu sou a gerente, né? Eu fui gerente bem nova também do banco. E aí, fiquei um tempo lá e aí eu olhava e, assim, era muito estressante trabalhar lá. Era muito estressante. Foi aí que daí eu conheci uma amiga minha, foi trabalhar numa empresa de marketing de rede, que vendia lojas virtuais. E eu entrei lá também e trabalhava final de semana lá e durante a semana no banco, que daí eu já tinha me formado na faculdade, né, nesse período, 2008 já tinha me formado. E aí que eu fui trabalhar nessa empresa de marketing multinível, essa empresa faliu. Sabe? Era uma empresa, ela faliu. Eu formei umas equipes imensas, eu fazia muito curso, eu também fiz. Nessa empresa eu fiz cursos de PNL, fiz cursos de vendas, milhões de cursos de inteligência emocional. Mesmo você já trabalhando no banco, você se deu o direito de continuar aumentando o teu conhecimento. Sim, sempre, eu nunca paro. Parou para pensar então, Vivian, que dentro disso que tu está me falando, se nós tivéssemos um ingrediente para toda essa tua correria, para todo esse teu ganho de experiência na vida, nada mais foi do que o conhecimento que você adquiriu durante todas essas engrenagens, que o conhecimento faz parte do jogo? Com certeza, com certeza. É isso que eu falo para você. Veja, passou por isso. E em determinado momento, você trabalhando, seja no Citibank, seja na Câmara dos Chineses, China Brasil, seja em qualquer outra situação, o fato de você trabalhar e se colocar uma postura de vencedora, porque você me falou agora há pouco, eu era jovem e já era gerente, já estava gerente, e as pessoas queriam uma outra autoridade. Não, pera um pouquinho, eu sou a gerente. Você chamava sempre para si essa responsabilidade, mas só chamava essa responsabilidade porque tinha conhecimento. E aí você estava na parte do PNL, toda essa situação. Faz parte da tua vida a busca pelo conhecimento. Sim, e também a competição, né? No banco eu queria sempre ganhar meus prêmios também, a gente elaborava estratégias para vender mais e assim foi. Aí eu recebi um convite de um amigo meu que eu conheci nessa outra empresa de marketing de rede, que também morei em Toledo e Cascavel. Lá eu tinha uma equipe de 100 pessoas, né? Eu ajudava elas a vender lojas virtuais e participava dessa empresa de marketing de rede, marketing multinível, essas coisas, né? E eu estava uma vez almoçando e apareceu no Jornal Nacional. A empresa era Omni International, o nome. Faliu. Digamos assim, falando desse jeito. E a gente almoçando ali, e eu com as pessoas, e eu não sabia de nada, nem as pessoas. Imagina como que eu fiquei no meio dos consultores que trabalhavam comigo, né? Eles me olhando, daí, eu também não sei de nada. E aí a gente começou a ligar para os diretores, ninguém respondia. Enfim, né? Fiquei com comissões, mais de 40 mil de comissão a receber dessa empresa, que não me pagou até hoje. Mais, né? Não, daí, além de tudo, tinha uma Mercedes, uma classe A na época, tinha vendido para uma dessas moças que trabalhavam lá, ela sumiu também, levou meu carro, não me pagou. Então, tomei um calote que eu fiquei quase um ano em depressão. Me conta, me conta, para mim não, conta para o pessoal que está aqui, ó.
Conta com o pessoal, com as meninas que estão aí. Tem um monte de mulheres que estão querendo vir para o mercado de trabalho. E falam assim, ó, não, eu vou ser um sucesso de primeira e vou... Não, é perrengue, passei muito perrengue. E aí, daí perdi, enfim, né? Foi uma fase horrível da minha vida. Mas serviu pra quê? Sempre estava estudando, né? Fiz o curso do Dale Carnegie, daí fui fazendo cursos, né? Que a gente tem que estudar, tem que sempre estudar. Bacana isso você falar, porque a nossa intenção aqui, quando o pessoal do podcast me chamou, nós falamos justamente sobre isso, que nós queríamos ser inspiradores, queríamos ser polinizadores, sabe? Polinizar, levar coisas boas às pessoas. E você está fazendo isso de uma forma bastante gratificante, falando, ó, tem que estudar. A gente tem que estar sempre lendo, sempre estudando. Provavelmente nós vamos passar o podcast que está sendo gravado, nós vamos passar à noite, uma quinta-feira à noite, acho que não sei o dia ainda que nós estamos pensando, mas eu imagino a pessoa escutando isso dentro de casa, vendo a Bíblia e falando, pô, mas ela passou por isso? Sim. Se ela passou também, quer dizer que eu também posso abrir minha caixa de ferramenta e passar por isso. Então, veja, nós temos uma pessoa que morou na praia, morou em Toledo, morou em Cascavel, né? Entrou num banco, entrou num outro trabalho, para trabalhar em paralelo, né? Para ganhar mais dinheiro e ganhar mais experiência. Chegou num tempo, eu falei, acabou isso, passou isso tudo, ficou para trás e você veio para o mercado imobiliário. Essa parte que eu quero que eu entender. O banco, eu pedi a conta do banco. E aí eu lembro bem do meu gerente geral falando, você tá rifando a tua carreira, eu não vou te dar conta. E aí eu falei, mas eu tive que mandar um e-mail lá para São Paulo pedindo a conta. Porque ele não queria me dar conta. Ele falou, daqui 2 anos você está no meu lugar. Só que eu olhava para ele, que era o meu diretor lá, eu olhava para ele, ele estava sempre, tipo, com suor, sempre estressado, e era muito estressante trabalhar no banco. Eu admiro muito quem aguenta trabalhar no banco, porque na minha época era muito estressante, eu não aguentei. E aí nesse marketing multinível eu queria essa coisa de vender, eu acho que eu sempre quis, tipo, ajudar pessoas, ensinar essas coisas, e lá eu tinha a oportunidade de fazer isso. Pena que foi uma empresa que nos prejudicou, porque a gente confiava muito na empresa e a empresa deu esse baque, enfim. E aí lá eu conheci o Godoy, que foi trabalhar como corretor com a Nice, Natá. E aí ele pegava e ele sempre que me encontrava falava, Vivi, vamos trabalhar. E eu já tinha voltado pro banco de novo. Aí ele, Vivi, vamos trabalhar como corretora? Deu, não, como corretora não. Daí ele, mas por que? Deu, não, é esquisito. Dele, não, você tem que ir lá conhecer. E de tanto ele me convidar, um dia eu fui fazer entrevista na Tá e olhei assim e falei, nossa, vou tentar. Falei, eu posso trabalhar meio período. Que daí de manhã eu ficava na empresa que eu abri um braço do banco que vendia crédito consignado, né, para os militares. Então eu trabalhava, a empresa era minha, era Flex Crédito. Eu e tinha um sócio. E aí eu peguei e levei no paralelo a corretagem, só que aí o primeiro plantão que eu fiz foi o Seven. Nossa Senhora. O primeiro plantão que eu fiz, tinha umas 60 pessoas lá, sei lá quantas. Tinha uns 30 corretores da Lopes, uns 10 da House e 20 da Tá. Era mais ou menos assim. Aí fazia a roleta entre a 3 imobiliária. A primeira imobiliária que ficou no dia foi a Tá. Primeiro lugar. E aí a roleta entre os corretores da Tá. O primeiro lugar fui eu. Sempre então assim. Eu fiquei em primeiro lugar na roleta. E aí tinha aquela maquete gigante do Seven, não sei se você lembra. Imagina, claro que você lembra. Aquela maquete gigante do Seven, eu olhava, meu Deus, agora eu tenho que estudar porque vai chegar um cliente, como é que eu vou explicar isso aqui? Eu tinha feito treinamento, daí eu gravei algumas coisas do Seven, pra se eu chegasse o cliente, eu ia dizer o básico. E como eu tinha decorado lá em cima, carregava o cliente pro decorado. E lá no decorado, eu falava a verdade, né? Olha, meu primeiro atendimento, assim, assado. E foi o que aconteceu. 10 horas da manhã entrou o meu primeiro cliente, o Dr. Ronaldo, dentista. Entrou lá, ele e um amigo dele. E aí eu fiz a apresentação da maquete, tal. Falei das unidades, 500 e poucas unidades. Corporativo, comercial, residencial. Falei as plantas. Aí falei, quer conhecer? E assim, o problema não era apresentar o produto. O problema era aquele turma de corretores com aquele olho desse tamanho,
olhando a gente apresentar, né? Avaliando o teu atendimento, sabiam que eu era calça branca, né? Que eles chamam calça branca. E aí todo mundo com aquele olho, vai errar. Ficava aquela sensação, né? Tipo, quando erra, E aí eu subi, daí lá num dos decorados, eu falei, olha, esse é o meu primeiro atendimento, tem muita coisa que eu não vou saber te dizer, então eu posso chamar o coordenador para me ajudar? Nossa, que bom, que legal, ficaram felizes assim, mas você tá indo super bem, me elogiaram e tal. Aí eu chamei, o coordenador na época era o Vitor, aí ele veio e me ajudou assim na parte de que eles queriam desconto. A gente tinha prêmio, mas eles diziam, não pode abrir mão do prêmio, né? Não abram mão do prêmio. E aí fizemos a apresentação, foi super legal. Eles falaram, ó, pode rodar o contrato, que 4 da tarde a gente volta aqui para assinar. E aí a gente rodou o contrato e deu 4 da tarde. Não, eles combinaram 2 da tarde e nada. Daí 2h30 nada e 3 horas nada. E daí eu liguei. Aí eu falei assim, olha, eu tô aqui ainda esperando, o contrato tá pronto. Dele, Vivian, você consegue pelo menos uns 5 mil de desconto? Que daí a gente já passa aí e já assina tudo. Aí eu peguei e falei assim, olha, espera um minutinho que eu já te ligo. Daí desliguei, fui lá, falei com o coordenador. Falei, olha, ele falou que se der mais 5 mil de desconto, se der 5 mil de desconto, ele volta para assinar. Daí o Vitor falou, tá bom, então vamos dar o desconto, né, que saía do nosso prêmio. E aí a gente deu o desconto e daí eles passaram lá 4 da tarde, assinaram o contrato e tal. Tinha uma corretora na minha frente e falou assim, você acredita que eles vão voltar? Daí eu falei pra ela, claro que eu acredito, senão não tava aqui. Sabe? Então, jogar pra baixo, super jogar pra baixo. E aí nesse mesmo mês eu tava com muita sorte, porque daí eu liguei para todos esses meus amigos e ex-clientes, falei, olha, eu tô trabalhando aqui, venham me visitar. E daí vinha toda hora a gente lá tomar café, e eu apresentava e tomar café. E aí ganhava um tiquezinho, colocava na urna para concorrer lá a R$1.000 em prêmio, quem trouxesse mais retorno. E daí mais R$1.000 quem tinha vendido. Daí eu tinha vendido, então eu tinha bilhetinho aqui. E aqui dos retornos que eu ia trazendo retorno, né? Ia trazendo meus amigos lá para conhecer e vendi. Foi uma fase boa que eu entrei na corretagem, porque meus amigos estavam quase todos casando. Então eu fui vendendo para um monte de gente, que todo mundo precisava de apartamento. E a cada venda você construía esse personagem Vivian. Porque existe a Vivian fora das 4 linhas, vamos brincar assim com essa situação. Fora do lado empresarial, fora do lado de venda, existe aquela Vivian que só tua família conhece, e existe a Vivian que todo mundo confia, que leva clientes, que chama você. Então, para esse momento, a tua entrada, né, no mundo imobiliário foi promissora à época, porque você trouxe bagagem de outras empresas, trouxe a construção de outros relacionamentos, né? Ou seja, não nasceu do zero, já tinha um relacionamento interpessoal, pessoas. Sim, network. Pessoas. Não adiantava você conhecer, por mais que você conhecesse o produto, se você não tivesse esse network, se não tivesse essas pessoas na tua mochila de bagagem, talvez não te adiantasse de nada conhecer tanto o produto. E é essa fase, é nisso que eu quero dar uma ênfase. Porque as pessoas que trabalham em corporadoras, elas querem que você conheça o produto como um todo. Né? Elas te dão treinamento, elas falam sobre treinamentos, falam sobre um monte de situações de treinamento. Tijolo, argamassa, vidro duplo e um monte de situação. Mas tem uma delas só das pessoas. Quem compra. E eles fazem uma persona, que agora virou moda, você fala sobre persona, você não fala sobre personagem, você não fala sobre pessoa, você fala sobre um persona, você imagina qual é o cliente perfeito para aquele. É o doutor que trabalha ali perto, que isso e aquilo. E como é que um corretor hoje, Vivian, corretor hoje, início de carreira, que saiu de um banco, que saiu de um ônibus, porque o nosso trabalho é multifacetado. É comum eu encontrar advogado dividindo banca com cobrador de ônibus, nada contra, só estou falando assim que é comum você encontrar, e as pessoas quando chegam numa bancada, eles se encontram com pessoas diferentes de si, pensam como é que o cara, sendo servente de pedreiro, mestre de obras, começou a trabalhar como corretor de imóveis, vende mais do que eu que sou arquiteto, que sou engenheiro e que sou advogado. Como é que pode você ter
essa linha tão comum de vendedor, que onde você traz a tua bagagem de conhecimento antigos, tipo isso que eu falei ainda há pouco, outras profissões, que você se julga superior a outras profissões. Mas aqui, como corretor de imóveis, todos se igualam e se vivem num mundo perfeito, né? Tipo assim, eu tenho as mesmas condições que qualquer outra pessoa. Não é Exatamente, exatamente. Eu acho o seguinte, por exemplo, se você não tem muito network, se você sabe que nem às vezes a gente fala, mas você conhecia pessoas que podiam comprar, eu não conheço. Mas por que você não conhece, né? Você tem a mesma capacidade que a minha, né? Então, assim, a gente tem que... Se você não conhece, então vai ter que fazer oferta ativa, vai ter que... Tem tantas formas de você ampliar o teu conhecimento de pessoas, né? Vai para uma academia legal, faz amizade. Instagram, hoje? Hoje tem Instagram, cursos. Nos cursos você conhece muitas pessoas fazendo curso, né? Cursos de línguas ou, assim, cursos intermediários. Hoje tem até denólogo, você pode conhecer pessoas, né? Sim, claro. E claro, você vai lá primeiramente para conhecer, para aprender, né? E claro que se você tiver a oportunidade de oferecer um imóvel, alguma coisa para essas pessoas, vai ser bom, né? Porque eu penso da seguinte forma, porque longe de nós queremos ser um trabalho aqui de autoajuda, porque não é. Porque a autoajuda sem o personagem principal, que é a competência, não te adianta de nada, né? É o que eu penso. Digo assim, longe de queremos ser um trabalho de autoajuda, eu sempre acredito que... Há pouco nós estávamos falando, me dê os seus amigos, me fale com quem você anda, eu te direi se você tem sucesso ou não. Dentro de uma empresa como hoje você é uma empresária, já chegamos lá. Dentro da empresa onde você é a gestora hoje, você sabe a competição que tem. Nossa. Né? E da tua empresa, por exemplo, hoje, você consegue olhar algumas figuras que infelizmente, invariavelmente, não são da mesma consistência que você, que as pessoas que sempre olham o copo meio vazio, ela não tá, o copo não está meio cheio. Você chega a dar bom dia, ela fala assim, ela não te dá aquele bom dia que te aproxima, que te abraça. Tem isso na tua empresa? Tem, mas pouco. Tem. Porque a gente procura, não é assim, a Lopes Home, o que eu tento, né, e quero manter isso, é uma cultura dentro da empresa, assim, não vou ficar com essa pessoa só porque ela vendeu muito. Ela vende muito, eu não vou mandar embora. Se ela não tá dentro da cultura, se ela é uma laranja podre, se ela tá trazendo, tá de mau humor, tá contaminando o ambiente, ela vai sim ser dispensada, né? A gente não manda embora porque nós somos associados. Certo. Mas eu vou desassociar da minha empresa, entendeu? Claro que a gente antes faz uma conversa e tudo mais, mas assim, não adianta a gente ter pessoas negativas no ambiente. Contamina todo mundo. Nós chegamos aqui numa parede agora. Cheguei numa parede. Tá teando aqui, cheguei numa parede. Quer dizer que eu como empresário, você como empresário, né, você se coloca assim, antes a pessoa do que o faturamento, é isso que você está me dizendo? Porque uma pessoa pode estragar todo um faturamento futuro. Então é o equilíbrio. Você procura, o equilíbrio. Da tua cultura de trabalho, da tua cultura de vida, você procura uma pessoa equilibrada, que consiga ser exitosa, consiga ter êxito na sua habilidade profissional, mas também tem que ter êxito na sua interpessoalidade. Mas assim, não é a pessoa que tem que chegar rindo, né? Não, eu tenho corretores que é o jeito deles, são quietos. Mas eles não são laranja podre, não ficam falando mal dos outros, não são aquele espírito negativo, sabe? Então é diferente, o né? Equilíbrio, né? É o equilíbrio. A interpessoalidade, se a pessoa é quieta, é o jeito dela, a gente entende que a pessoa é quieta, não precisa sair, né? Como a gente que gosta de conversar, né? Porque às vezes o silêncio também é um aprendizado. O silêncio faz parte do aprendizado. Né? Mas eu penso assim sempre em você, Viviane, como um caso, eu não vou falar de sucesso, eu não vou falar um caso de sucesso porque eu vou falar para você de uma outra forma. Eu sempre penso em você como um caso de construção de sucesso. Né? Essa construção do sucesso, porque a Viviane hoje, ela representa um ser iluminado, assim, para várias pessoas que te olham e veem assim. Porém, você hoje, se eu fosse fazer uma analogia com relação a você, eu ia imaginar você como uma escada. Para mim, você hoje é uma escada que serve para que outras pessoas cresçam. Não é isso? Eu não posso
tá linear, eu tenho que ser sempre o mais caro. E é dentro disso que eu gostaria que você me falasse a tua entrada nesse mundo. Quais as dificuldades que você chegou? Aliás, você passou por corretora, depois foi para gerência. Corretora, coordenadora, gerente e agora empresário. Isso. Qual foi as fases mais dificultosas que você teve com relação a essa tua subida? E lá no final nós vamos falar como você aceitou trabalhar com... Todas essas fases têm, né, dificuldade. Como corretora tem dificuldade também. Por ser mulher, as corretoras sabem. Tem muito cliente homem que às vezes vai lá ver o produto e não vai comprar o produto, mas quer convidar para ir para o cinema, por exemplo. Entendeu? Júri. Tem disso. E aí vai de cada uma, né? Sim, claro. E é lógico que eu ficava, meu Deus, ficava muito brava. Mas aconteceu várias vezes. Depois, como coordenadora, você também ensina o produto para os corretores. Alguns prestam atenção, alguns não. E aí, quando eu fui coordenadora, eu aplicava até prova para os meus corretores. Que eu assumi, lembra o Arts? Sim. O Arts, ele era menor e mais caro que o Green Center, né? E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu ia vender mais que o Green Center. E até que teve meses que a gente vendeu mais do que no Green Center. No Arts, que era bem difícil, que é o Albatel, hoje, né? All You Need, isso, All You Need. E aí quem trabalhou comigo, tem corretores do mercado aí que trabalharam comigo lá no Produto Arts e sabem, a gente fazia provinha, mas também a gente criou um discurso para o Arts, né? Sobre o Centro Histórico de Curitiba. Sim. Então, assim, a gente tinha que você se apaixona pelo produto, você vende o produto. E a gente se apaixonou pelo Arts e a gente começou a vender o Arts, entendeu? E é isso que eu falo para os corretores, só façam o produto que vocês gostem mesmo. Você se apaixonou pelo produto, vai lá, fique no plantão que você vai vender. Atirar para todos os lados é bem Não. É difícil, né? É mais difícil, eu sempre gostava de trabalhar focada. Eu ficava muito no Arts, mas eu era coordenadora do Viva a Vida, do Freedom, que eu amava também, do Vivere, que todos da Tá, né? Que eu fui coordenadora só da Tá. E então, assim, você tem que se apaixonar pelos produtos para poder vender. Eu tenho alguns conhecidos no nosso ramo que vejo que fazem bastante sucesso e alguns deles falam assim, eu só trabalho no Cabral, eu só trabalho no Ecoville. É pessoal que está no Brasil inteiro. Faz... Quando eu falo Cabral e Ecoville, estou falando de bairros em Curitiba. Né? Então, pessoas que falam só... A minha especialidade é tal coisa. Ele pegou um nicho de mercado que é bairro. Eu só vou trabalhar aqui, não vou trabalhar do outro lado. E olha, para algumas pessoas tem dado certo. Eu acho que o foco é fundamental. Isso que a gente quer fazer ali na Lopes Home também, porque eu abri a franquia e na época que eu abri, eu estava focada mesmo em produtos prontos, né? Eu era gerente da Prontos. Eu passei todas as etapas dentro do mercado imobiliário: corretora, coordenadora, gerente de lançamento e gerente de prontos, né? E agora sou proprietária de uma franquia da maior empresa da América Latina, que é a Lopes, né? No mercado imobiliário. E aí você entende que é foco, né? Tanto que todo mundo do lançamento, os incorporadores me procuravam. Por quê? Porque eu fiz uma história como gerente da Lopes, da Tá, de lançamentos. Mas eu abri a franquia, o modelo de franquia Lopes é direcionado para prontos. Mas o meu contrato de franquia, eu pedi para que houvesse a liberação para vender lançamentos, inclusive fazer plantões nos produtos de lançamentos. Bacana isso, né? Você faz o teu trabalho de duas e hoje em dia várias franquias aí, tanto a franquia lá do Sereno também vende prontos, vende lançamentos e a gente pode vender as duas coisas, né? Essa parte da franquia que me interessa, não a mim, né? A todos nós aqui, interessa para nós. Você saiu de uma empresa, estava finalizando um processo lá na Tá, e aí te procuraram e falaram, Dona Vivian, Senhora Vivian, eu gostaria muito que a senhora trabalhasse conosco na nossa franquia Lopes. Foi fácil? Você não. Quero, tô louca para fazer isso? Não foi fácil. Primeiro que a gente recebeu a notícia que a Tá ia encerrar as atividades, né? A gente recebeu a notícia no dia 20 de novembro e ela ia encerrar dia 1º de dezembro. A tristeza foi geral. Foi assim, tipo, mais ou menos uma loucura, né?
E eu trabalhava já, ia fazer 10 anos na Tá, né? Então, foi complicado. E aí fica aquela história, abro uma empresa, não abro minha empresa. E daí fiz entrevista em várias imobiliárias, não vou citar o nome, mas imobiliárias de alto padrão aqui em Curitiba, fui fazer entrevista. E aí eu falava, eu quero X para trabalhar aqui. E eles arregalavam o olho, né? Tipo, nossa, vale tanto assim, né? Mas eu valia já. E a gente leva uma equipe, né? Levaria imóveis, então eu sei o quanto vale. E aí o que acontece? Recebi propostas, mas muitas propostas, fiz várias, assim, correu a notícia, então eu ia selecionando com quem que eu ia falar, né? E aí eu peneirei, fiquei com duas oportunidades. Uma era abrir a minha própria imobiliária com sociedade, e a outra era uma outra empresa muito boa também, que me fez uma proposta bem legal. Só que aí o Eugênio, meu ex-diretor da Tá, estava aqui em Curitiba e a gente foi fazer um happy hour. E aí ele falou assim, Vivi, eu falei assim, como ele era meu diretor, eu sempre contava as coisas pra ele sempre, tipo, me ajudou, assim, na minha... Te orientava. E aí eu falei assim, Eugênio, o que eu faço? Ele falou assim, abre uma franquia da Lopes. Eu não vou abrir franquia da Lopes, imagina, como assim? Ele Vivi, abre uma franquia da Lopes. Daí ele falou assim, eu vou te passar pro Matheus, que é o diretor executivo, vai te ligar. E aí o Matheus me ligava e eu não atendia. Até que o Eugênio falou, Vivi, atende que é o Matheus que tá te ligando. Daí atendi o telefone, daí o Matheus falou, olha, você tem que vir para São Paulo conhecer. E aí ele emitiu passagem, eu fui para São Paulo, daí cheguei lá, poxa, lá nos Jardins, é gigante, né? A estrutura da Lopes realmente é imensa lá, né? Tem uma quadra inteira da Lopes lá, né? E aí eu fui lá, conheci a parte de lançamentos, 4.000 corretores trabalhando lá, é outro mundo também, né? Aí fui conhecer a Lopes Labs, que são vários projetos que a Lopes tem ainda para expandir aí. Foi em 2019 isso, então 2020 veio a pandemia, eles seguraram alguns projetos, então tem muitos projetos incubados lá da Lopes Labs para expandir pelo Brasil inteiro. E aí eu fiquei encantada e, poxa, sentei com o Marcos Lopes, que é o presidente da Lopes, a gente ficou quase 2 horas conversando. E aí eu fiquei realmente encantada, conheci mais, eu fiquei daí vendo um monte de coisa no YouTube, lendo sobre a Lopes. Lopes tem mercado, tem, né, tem ações, né, na Bolsa de Valores, tem capital aberto, então não é qualquer empresa, né? E eu sempre gostei de trabalhar em grandes empresas. Você já imaginou que todo esse teu convite não foi porque você é Vivian Silva? Você é um personagem do mercado imobiliário, concorda comigo? Porque por mais que a gente não tenha esse alcance do que nós representamos para o mercado, no teu caso, você fala, eu fui para Lopes porque tinha que ir. Não, você foi chamada para trabalhar, para abrir uma franquia, já tinha toda a construção de conhecimento, construção desse personagem. Mas esse personagem não estava pronto. Demorou 10 anos de estar, 5 anos de Citibank, muito plantão, muito feirão. O pessoal não sabe que é aqueles feirões que a gente ia às 5 da manhã. Você lembra, Hope? 5 da manhã tinha que chegar no feirão. Acabava 1 da manhã. Eu lembro que uma vez eu fui no feirão do Renascense para ajudar a Leca. Eu não ia ganhar nada lá. Fui lá ajudei ela. No final consegui catar um cliente e levar para o Viva a Vida 9 horas da noite. O contrato, acho que assinou, era meia-noite, o contrato estava pronto, o cliente assinou no feirão. Né, que ficava madrugada. Sim. Então, veja, Vivian, qual é o nosso trabalho? Qual que é o teu trabalho hoje? Proporcionar pessoas oportunidades de mudar de vida. Sim. O mercado imobiliário mudou a tua vida. Mudou. Posso dizer que completamente. Mudou? Posso dizer que mudou. Podemos dizer que mudou a tua vida. Mudou minha vida. Então, o nosso trabalho, quando a gente passa por uma transformação, a gente quer buscar as pessoas que passem por essa transformação. Você ficar retendo esse tipo de coisa parece que não faz bem a você. Então você quer transferir. É por isso a história do polinizador. Você sabe de você cair assim para levar coisas boas para várias pessoas.
E é por isso que você está aqui, para falar para essas pessoas que estão te olhando Sim. aí, ó, que é possível sim mudar de vida. É possível, gente, é possível mudar de vida. Aonde no banco, por exemplo, onde eu trabalhava, que eu ia ganhar num único mês 60, 70 mil reais em comissão? Não. Nem com PLR, nem com... Não ia ganhar. E no mercado imobiliário, tem vários meses que eu pago corretor meu ali 38 mil, 40 mil. Corretor da minha imobiliária ganhando 42 mil. Vou mandar currículo, 45 mil. Claro que não são todos, mas assim, todo mês tem um ganhando uma bolada, né? E é gostoso, a gente fica feliz. Pô, olha quanto que a gente tá pagando de comissão, que delícia. E a transformação que você faz social, né? A pessoa, ela se vê melhor. Pensa, pessoal, o que a Vivian veio falar aqui não é que é fácil, ao contrário. É bem difícil. É difícil. Mas o que não é difícil, né? Vocês acham que vai ganhar, vai cair do céu? Não vai. É difícil, porém é execuível. Dá para ser feito. Dá para ser feito. Desde que você niche, consiga pegar um nicho, estude bastante. Estude. E se fosse para estudar pessoas e produtos, eu acredito que mais 60%, 70% a respeito de pessoas, de comportamento pessoal, e 40% de produtos, vamos dizer assim. Sim, isso, sim. Você tem que entender como é teu cliente, como que você vai atender esse cliente. Você não pode atender de maneira uniforme os clientes, né? Não existe uma fórmula mágica. Não. Você tem que ter... Por isso que é importantíssimo você estudar PNL, né? O Corpo Fala, são até livros para você ler. Existem várias situações. Sim. Então, veja, Vivian, eu digo assim para você, mas alguns personagens que tem no nosso mercado de trabalho serviram também para inspiração. Eu estava olhando as pessoas que vendiam, eu estou sempre olhando. Claro. E eu acredito que dentro desse nosso trabalho, hoje você, como referência que você trouxe nesse programa a inspiração que muitas pessoas precisavam para continuar tentando. Sim. Porque algumas pessoas que você atingiu agora, né, nesse nosso período, estavam querendo desistir. Estavam querendo. Elas falaram, não, pera, puxa, final de ano, o que eu vou fazer? Eu vou nessa. Vai. Então, Vivian Silva, bom empresário, Lopes Home, tudo a ver, final de ano, um coração enorme, vermelho, né? A gente trabalha com o coração. Então, vocês conheceram uma grande amiga minha, eu gosto muito dela, tenho ela como pessoa, eu gostaria de ser muito mais próximo a ela pessoalmente, a gente profissionalmente, a gente é bastante ligado. Como amigos, cada um tem a sua vida, mas eu acredito assim que os valores que eu carrego, de transferência de conhecimento, de vontade, de capaz que as pessoas aprendam, está em você. Assim, eu me vejo muito em você, gosto muito do teu trabalho, assim, sou admirador pelo teu trabalho e tenho certeza que as pessoas que te procurarem vão saber. A gente quer expandir, quer colocar o nosso conhecimento. O mais difícil é você poder passar todo o teu conhecimento para as pessoas, né? Porque falta tempo, falta a vontade das pessoas também, né? Deixa um recado aí de final de ano. Conversa pro final de ano. Então assim, ó, pessoal, você que entrou como corretor de imóvel, não perca a esperança e faça tudo que o teu gestor orientar. Ele normalmente sabe, né? o que ele tá falando e pedindo para você fazer, tá? Uma das dicas que eu dou avise sempre, primeira coisa, virou corretor, avise toda a tua família, todos os seus vizinhos e todos os seus amigos. Diga, sou corretor de imóvel. Porque se você não avisar, daqui a pouco você vê um vizinho comprando com um concorrente. Então você tem que avisar, tem que usar toda essa os teus conhecidos aí, avisar que você virou corretor. E aí comece estudando os produtos e também siga algumas pessoas. Tem aí hoje Bruno Oliveira, Ricardo Martins, tantos personagens aí do mercado imobiliário que ensinam, que dão dicas gratuitamente no Instagram. Né? E sigam a Lopes Home também, que a gente está sempre mostrando imóvel e a nossa imobiliária é muito legal. Mas assim, para finalizar mesmo, eu falo assim, há muito tempo atrás, uma pessoa que tinha as iniciais JC, né? Jesus Cristo falou assim, meu povo padece por falta de conhecimento. Não sou eu que falo, não é o Hope que fala, não é a Vivian que fala. O povo padece por falta de conhecimento. É verdade. Então, para a gente não padecer por falta de conhecimento, que a gente estude, que a gente leia mais, e que a gente seja, antes de tudo, um transferidor de conhecimento. Beijo para todos, eu e a Vivian ficamos por aqui, mas nos vemos nas esquinas e no mercado imobiliário. Beijo, tchau. Tchau.